Olá, irmãos. O Centro de Estudos Cristãos da Igreja Cristã Nova Vida Macaé tem nos dado a grande oportunidade de estudar os livros do Novo Testamento. Esse domingo vamos estudar a carta de Pedro e eu convido você a vir comigo para que nós possamos mergulhar nos ensinos preciosos desse livro. Ok? Vem comigo então, irmão. Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade aos estudos das cartas do Novo Testamento. Hoje estudaremos a terceira carta geral. Nós já, nas duas últimas aulas, vimos carta aos Hebreus, a carta de Tiago. Hoje estudaremos a carta de Pedro. E essa é a primeira epístola de Pedro reservada com grandes valores à fé cristã. Se você tiver a sua Bíblia aberta e acompanhar a gente nesse estudo, você vai perceber que em vários momentos o apóstolo Pedro ele menciona as palavras alegria, glória e sofrimento. Várias vezes ele faz menção a essas palavras. Mas você vai observar que as palavras alegria e glória ocupam um espaço de destaque nessa carta. O apóstolo identifica os cristãos como herdeiros das promessas do Antigo Testamento. Lá na sua carta, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz que para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, herança guardada nos céus para vocês. Nós somos herdeiros, irmãos, herdeiros de uma promessa. E nós temos a esperança de, quando passarmos dessa vida, vivermos eternamente com o nosso Deus, baseados nessas promessas que encontramos na Bíblia Sagrada. Pedro traz muitos conselhos práticos a respeito de como os cristãos devem enfrentar as dificuldades à luz e não se esquecendo das promessas a respeito do retorno de Jesus Cristo. Essa carta é a terceira carta na ordem em que ela foi compilada na sua Bíblia. É a terceira carta geral, como eu disse antes. Hebreus e Tiago também fazem parte desse grupo de 8 cartas. E o autor dessa carta é Pedro. E quando você lê com atenção e observando o modo como essa carta é escrita, você pode até vir a perguntar, mas um pescador, um homem extremamente humilde, seria capaz de escrever uma carta tão rica, tão detalhada a respeito de prática, de doutrina? E a gente percebe que Pedro, ele contou com a ajuda de um outro personagem conhecido na Bíblia, que é Silas ou Silvano, e essa referência é feita lá no capítulo 5, no verso 12, quando nas suas saudações finais, o apóstolo Pedro diz que com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando
que esta é a verdadeira graça de Deus. Então, percebemos que essa carta, ela teve a ajuda de Silas. Ela foi escrita entre os anos 60 e 68 depois de Cristo. O local que ela foi escrita foi Roma, e ela tinha um alvo que eram os judeus cristãos da dispersão. A carta ela tem 5 capítulos, e cada capítulo Pedro se dedica a falar a respeito de um assunto interessante para nós. No capítulo 1 nós vamos ver que o foco do apóstolo é sobre salvação. No capítulo 2 ele vai falar sobre santidade. E no capítulo 3, Pedro vai ocupar-se de falar a respeito de submissão. No capítulo número 4, o assunto enfocado pelo apóstolo é o sofrimento. E no capítulo 5, a gente vai ter algumas instruções a respeito do serviço na obra do Senhor. Mas quem é Pedro, afinal? Nos evangelhos nós podemos encontrar um homem impulsivo, inquieto, às vezes extremamente destemido, outras vezes um covarde e até traidor. Pedro, nas cartas, as 2 cartas que ele escreve, nós vamos observar um homem paciente, tranquilo e amoroso. E com isso nós podemos perceber claramente o poder transformador de Deus. Pedro é chamado por Jesus Cristo no início do seu ministério para ser pescador de homens. Os irmãos devem lembrar desse episódio narrado lá em Lucas capítulo 5. Ele tornou-se o líder dos apóstolos, seu porta-voz e uma figura extremamente importante, a mais importante, depois do Espírito Santo, se nós lermos os 12 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Ele pertenceu ao círculo íntimo dos 3 amigos de Cristo, Pedro, Tiago e João. Ele pregou aos judeus na casa, no momento onde lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver aquele momento precioso do dia de Pentecostes. E ele também pregou no templo, ele também pregou no Sinédrio, e ele foi um evangelista que foi também na casa de um gentio, de um centurião chamado Cornélio. E ali ele tem uma experiência fantástica que é fundamental para que o evangelho pudesse ter sido aceito, a pregação do evangelho ter sido aceita para ser pregada para os gentios também. Juntamente com os outros apóstolos, esse homem realiza sinais e maravilhas preciosos a ponto de que nós vemos uma narração em Atos capítulo 5, lá no versículo 15, que os doentes eram colocados em macas e camas no caminho, nas ruas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. Esse homem, ele vai ser morto, como afirmam alguns historiadores, crucificado de cabeça para baixo em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo. Ele escreve essa epístola, essa carta, para seus irmãos judeus cristãos que estavam sofrendo intensa perseguição de judeus hostis e de gentios fanáticos. Você vai encontrar referência sobre isso na carta, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Nós devemos lembrar que esses cristãos que viviam fora de Jerusalém, fora da Terra Santa, eles não se associavam aos seus vizinhos
em suas bebedices, nas suas orgias, nas suas idolatrias, nas suas luxúrias, e eram acusados injustamente de ladrões e assassinos. Essa carta é escrita para animar os crentes e prepará-los para enfrentar as tribulações e perseguições contra os cristãos, que começaram a respeito de quando Roma é incendiada, ou mandada ser incendiada por Nero, no ano 64 depois de Cristo. Essa carta é uma carta inspiradora, prática, e contém passagens de evangelho explícito. Pedro faz questão de mostrar a glória futura, de frisar com bastante intensidade a glória futura, que fica além das provações. Apela para que os irmãos possam ver o exemplo de Cristo, que também sofreu, mesmo sendo Deus, e para a grande recompensa que estará reservada para cada um daqueles que permanecerem firmes na sua fé. A gente observa que basicamente essa epístola, essa carta, ela se divide em dois blocos, um bloco de doutrina, quando ele fala de salvação e de santificação, nos capítulos 1 e 2, e um bloco de prática cristã a partir do capítulo de número 3. Pedro encoraja e consola os crentes que viviam em constante sofrimento naquela comunidade. Precisamos entender quem são os destinatários desta carta. E nós lemos logo no capítulo 1, no versículo 1, Pedro informando que ele, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Bitínia. Essa carta é dirigida a cristãos saudosos da sua pátria. Devemos lembrar que, reforçando aquilo que nós falamos quando estudamos a carta de Tiago, que esses cristãos, esses judeus cristãos, eles sofrem uma perseguição que começa logo após o apedrejamento de Estevão em Jerusalém, e por conta dessa perseguição que surge, eles são dispersos, eles saem de Jerusalém e se espalham por aquelas regiões próximas à Terra Santa. Essas igrejas, nesses locais, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, elas possivelmente foram fundadas por iniciativa de cristãos judeus que se converteram por ocasião daquele momento de Pentecostes, relatado lá no capítulo 2 do livro de Atos. Pedro fala aos perseguidos e desamparados a respeito de um Salvador precioso que está perto. Fala a respeito de uma fé preciosa, fala também a respeito de um sangue precioso. E você vai encontrar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 17 a 19, a seguinte referência: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram comprados ou vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito.
Pedro faz questão de lembrar que há coisas preciosas no Evangelho e na pessoa de Jesus Cristo. E a grande pergunta que nós devemos sempre nos fazer é: quais são os grandes privilégios que temos como crentes em Jesus Cristo? E na leitura dessa carta nós podemos perceber que Pedro deixa claro que esses privilégios são, especialmente, termos sido remidos por esse sangue precioso que ele menciona aqui nos versículos 17 a 19 do capítulo 1. Que nós fomos regenerados para um novo viver, uma nova vida em Cristo. Nós, depois de regenerados, nós fomos guardados e somos guardados e atendidos em nossas necessidades por um Deus que não se esquece de nenhum de nós. E por fim, além de ter sido remido, além de ter sido regenerado, além de ser guardado e protegido e guiado por um Deus, nós por fim recebemos uma herança eterna de Deus, que é a vida eterna nos céus. Que esperança, que preciosidade essa que nos aguarda. Nós precisamos, quando lemos essa carta, entender que Pedro se preocupou com seus irmãos na fé, mesmo estando eles distantes e sofrendo perseguições. E aí vem uma pergunta que nós precisamos fazer quando lembramos também daqueles nossos irmãos missionários ou cristãos convertidos que vivem longe do nosso país e que passam por perseguições em outros países, principalmente em países na Ásia. E a pergunta que temos que fazer é se temos nos preocupado de, pelo menos, orar por eles, intercedendo a Deus e pedindo que Deus os proteja e os livre do mal. São homens, muitos, milhares, talvez milhões, que têm suas vidas perseguidas por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Nós passamos também por dificuldades e por adversidades aqui no Brasil, aqui em Macaé. Mas sabemos que não se compara aquele sofrimento aos quais aqueles nossos irmãos, por conta da sua fé genuína em Jesus Cristo, são submetidos. Pedro fala e tenta consolar os seus leitores, apresentando uma ordem natural da vida cristã, onde ele fala a respeito dos sofrimentos que são passageiros, e ele reforça a ideia de uma glória eterna no futuro. Nós podemos perceber que no presente vamos sim ter sofrimentos, vamos ter adversidades, e ele deixa claro isso no capítulo 1, no verso 6, quando ele diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então ele deixa claro que a vida cristã não é, como alguns pregam, somente maravilha. Há dificuldade, há adversidade também. Mas ele lembra aos seus leitores a respeito de que eles se tornam, quando aceitam Jesus Cristo, coparticipantes com Cristo nos sofrimentos. E ele deixa também muito claro, a fim de animar aqueles cristãos, e a nós também, que no futuro, na eternidade,
haverá uma ausência de sofrimento. Isso você pode ler lá no capítulo 1, versos 7 e 9, quando o apóstolo diz: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece. Novamente a palavra valiosa, preciosa. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a esperança do cristão. Podemos até passar por momentos de dificuldade. Como humanos, somos suscetíveis a isso. Claro que somos. Mas nós temos essa expectativa, essa grande esperança e essa grande promessa de uma glória eterna. A vontade de Deus e o sofrimento são muito claros nessa carta. E Pedro deixa muito claro uma mensagem para aqueles homens a respeito disso, quando ele diz que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Nós podemos ver que o apóstolo ele fala a respeito dessa exultação por estar triste por conta das provações. Ele fala dessa convicção que precisamos ter de que Cristo padeceu, sofreu em nosso favor. E a tranquilidade para que possamos passar por esses momentos de adversidade por causa da justiça de Deus. E também Pedro destaca a segurança quando o sofrimento vier por causa de Cristo. Ele fala lá na sua carta, no capítulo 4, no versículo 14, que se vocês são, por exemplo, insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro também deixa claro a respeito da glorificação a Deus pelo sofrimento. E às vezes nós podemos pensar, mas talvez ele não estivesse sofrendo, mas nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que este homem, Pedro, por conta da pregação do Evangelho, ele chegou a ser preso, e os irmãos devem lembrar-se daquele relato no livro de Atos dos Apóstolos, como de forma sobrenatural ele é liberto da prisão, e esse homem é perseguido, e segundo historiadores, esse homem teria sido morto, crucificado de cabeça para baixo, algum tempo depois de ter escrito essa carta. Então esse homem sabia o que era sofrer por Cristo. E ele diz que por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e murmurar. Não, ele diz praticar o bem. Então é confiar as suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Isso você vai encontrar lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 19. Nessa carta nós vemos que Pedro fala e reforça a ideia da santificação, da submissão e do serviço. E nós podemos perceber que quando ele coloca ênfase nessa questão do sofrimento, é para deixar claro que o sofrimento estará presente na vida do cristão enquanto Cristo não voltar. E a grande pergunta que eu me faço, e eu gostaria que você se fizesse também, você que está assistindo esse vídeo, é como nós temos reagido como cristãos que dizem ser
seguidores de Jesus Cristo e dos ensinos dessa preciosa palavra, como é que nós temos reagido, como é que nós temos respondido aos sofrimentos que passamos? Às vezes os sofrimentos são pesados, às vezes os sofrimentos duram um curto período de tempo, ou às vezes não, duram muito tempo. Mas como é que nós temos respondido a isso? Com alegria, sem desanimar, confiando que pertencemos a um Deus verdadeiro e fiel e que está presente ao nosso lado em todos os momentos? É dessa forma que estamos reagindo? Nós precisamos, quando estudamos essa carta, perceber que Pedro, ele tem a intenção de motivar, claramente, de motivar cada um dos seus leitores. Nós vamos ver nessa carta que a presença de Cristo é muito marcante e Pedro vai falar a respeito da encarnação de Cristo, ele vai comentar a respeito da impecabilidade de Cristo, da sua humanidade no sofrimento de Cristo. E nós não podemos esquecer que quando Cristo esteve aqui, ele era homem sujeito às dores, e nós vemos, inclusive naquele episódio do Getsemane, quando submetido àquela pressão, a sua aflição era tão grande que brota suor, gotas de sangue, né? Que são características de quando o homem está submetido a um estresse muito, muito duro, muito profundo. Pedro vai falar a respeito da morte, da ressurreição e da glorificação e da volta de Cristo. Lá no capítulo 5, verso 4, ele diz, capítulo 5, verso 4, ele diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Nós podemos perceber também que Pedro faz questão de falar a respeito dos dons espirituais. Lá no capítulo 4, verso 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele fala que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus o supre. Você vai encontrar isso lá no capítulo 4, no verso 10 e 11. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro estimula aqueles seus leitores a que eles façam uso dos seus dons espirituais. Pedro também faz orientações para os líderes da igreja. Ele recomenda lá no capítulo 5, verso 2, que os líderes pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então nós vemos, não por obrigação, não por ganância,
não como dominadores sobre o rebanho, mas de livre vontade, com desejo de servir, como exemplo para o rebanho. Grande responsabilidade daqueles que lideram, daqueles que estão à frente das comunidades. Porque quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sabe, irmãos, eu penso que a gente deveria decorar esse versículo. Está lá em 1 Pedro 5,4. Para que nos momentos de vontade de desistir, por exemplo, de participar da obra, de estar à frente de alguma responsabilidade na obra de Cristo, que você lembre que há uma coroa de glória, há um prêmio e que você precisa fazer jus a esse prêmio, precisa se esforçar para participar dentro do rebanho, como aquele que quer servir, como aquele que quer orientar, como aquele que quer aconselhar, orar. De que maneira Deus falar ao seu coração? Nessa carta, nós vemos também que Pedro se preocupa em passar alguns conselhos e alguns ensinos preciosos sobre a família. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai falar a respeito de deveres conjugais. E ele primeiro se dirige às mulheres, orientando a elas para que elas pudessem se sujeitar cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, ou seja, se ele não é um crente em Jesus Cristo, se ele não é um cristão, que ele seja ganho sem palavras pelo pronunciamento de sua mulher. E nós percebemos que muitas vezes algumas mulheres no meio cristão têm esquecido desse conselho precioso e muitas das vezes têm insistido, falando muito e sendo extremamente intensa nas suas críticas com os seus maridos a respeito da necessidade de uma conversão, se esquecendo que o grande conselho é sujeitar-se a seu marido e ganhá-lo para o Senhor através do seu procedimento. Mas é importante a gente observar, e muitas mulheres, quando a gente lê e fala a respeito disso, essa palavra submissão, ela não é muito bem aceita muitas vezes, né? Mas é importante a gente observar que quando Pedro fala a respeito de submissão para as mulheres, ela fala também para os maridos, a partir do verso 7, de que eles devem ser sábios no convívio com suas mulheres e tratarem suas mulheres com honra, como sendo a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se existe uma instrução clara de Pedro para que as mulheres, aquelas que não têm o seu marido convertido ao Senhor, que elas os ganhem com seu silêncio e com o seu proceder, e deixa claro aos maridos, para que eles tratem as suas mulheres com sabedoria e vendo sua mulher como aquele vaso, né, a parte mais frágil, e também como coerdeiras de todas essas promessas e dessa graça.
Se nós pudéssemos fazer assim, um resumo da carta de Pedro, nós veremos que ele faz suas saudações iniciais, depois ele louva a Deus pela salvação, chama os leitores para uma vida de santidade, amor e crescimento espiritual, exorta sobre a vida prática como os cidadãos, os servos, as mulheres e os maridos devem proceder, como falei anteriormente. Ele trata sobre a fraternidade e sobre a pureza. Ele mostra as consolações daqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo. Dá conselho sobre os deveres aos ministros e faz uma referência à humildade, à submissão e à vigilância antes de fazer as suas saudações finais. A primeira epístola de Pedro é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante das lutas que certamente cada um de nós passaremos. Precisamos aplicar esses ensinos na vida diária e ver Deus agindo através da nossa obediência. Precisamos estar certo, como Pedro disse aqui no capítulo 2, verso 15, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos e vivam como pessoas livres, vivam como servos de Deus. E ele faz aqui no capítulo 2, no versículo 17, um alerta para que nós nos tratemos com devido respeito, nós que estamos na comunhão dos santos, que nós amemos os nossos irmãos e que nós temamos a Deus e honremos o Rei. Ele mais uma vez, assim como Paulo fez algumas vezes nas suas cartas, por exemplo, na carta de Romanos, deixa claro a necessidade da honra à autoridade dos governantes. Ele lá aqui no versículo 13 do capítulo 2, ele diz claramente: sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então é um alerta de Pedro a cada um de nós, maneira exemplar, e estimula que nós, cristãos, vivamos de maneira exemplar entre os pagãos. No capítulo 2, verso 12, ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nós podemos concluir esse estudo, esse rápido estudo dessa carta de Pedro, observando que o apóstolo deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Que mesmo em meio a tais conflitos, todos que estavam em Cristo poderiam desfrutar de sua paz. E a gente lembra da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 10, quando ele fala a respeito daquela paz que excede o entendimento humano. O exame dessa epístola só fará diferença se o conteúdo que nós encontramos aqui, com todas essas indicações de Pedro, puderem ser praticados no nosso dia a dia. Nós devemos influenciar positivamente
o meio onde estivermos, seja entre os nossos irmãos na fé, sejam aqueles que estão conosco no trabalho, na escola, nas festas, enfim. E nós precisamos ter claro, nós que já um dia tivemos um encontro precioso com o Senhor Jesus, nós devemos ter claro em nossa mente que a maior parte das pessoas ganhas para Cristo são normalmente pela vida exemplar dos crentes que os cercam. E quando eu pensei a respeito disso, irmãos, eu lembrei, aí é um testemunho pessoal meu, eu lembrei que a minha família não tinha cristãos. Minha mãe, como eu já tive algumas oportunidades de comentar com os irmãos, minha mãe, ela procurava Deus em vários caminhos, não encontrava Deus, não encontrava a paz que só o Senhor pode dar. E eu era muito pequeno, eu era um adolescente, 11 anos, mas eu lembro que eu tinha um grande amigo, o nome dele era Denivan, o nome dele completo, Denivan Silveira de Oliveira. E esse meu amigo de adolescência, na realidade meu amigo de classe, lá na escola pública, lá no Rio de Janeiro, esse amigo era cristão, ele vinha de uma família cristã, toda ela. E um dia, uma tarde, ele foi tomar café na minha casa. Ele era um ano mais velho, tinha 12 anos de idade. No momento que ele sentou na mesa comigo e com minha mãe, eu tenho essa imagem gravada, porque aquela atitude daquele menino, daquele jovenzinho, foi fundamental no processo de conversão de minha mãe. Aquele menino, antes de tomar o seu café, pediu para minha mãe para que ele pudesse orar. E ele fez uma oração tão intensa, com tanta fé, tão agradecido, que a minha mãe ficou tão impactada que ela começou a notar a diferença e o porquê da diferença na vida daquele menino. Jesus Cristo era a grande diferença. Através daquele testemunho maravilhoso, de uma vida exemplar, de um menino, a minha mãe foi ganha para Cristo. E esse menino hoje é um pastor. Cresceu, se formou, se tornou oficial da aeronáutica, foi capelão na aeronáutica, no Campo dos Afonsos, e hoje ele é pastor de uma igreja em Vila Valqueire. E quando eu lembro de uma vida exemplar, de um crente exemplar, eu lembro desse meu grande amigo de infância e desse meu grande irmão, Denivan Silveira de Oliveira, que eu nunca esquecerei até morrer. E eu termino esse momento falando para você duas frases que eu gostaria que você prestasse atenção. Essas frases dizem o seguinte: se é verdade que o que você fala tão alto que os outros não podem ouvir o que você diz, é igualmente verdade que os seus atos falam tão alto que eu não posso deixar de crer no que você diz. Amém, irmãos? Que possamos colocar em prática os ensinamentos. Eu incentivo você a ler com atenção cada versículo dessa preciosa carta e que ela seja bênção para a tua vida, vida da tua família. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e continuemos semana que vem estudando a palavra do Senhor. Amém?
Grande abraço.